Salve, caríssimo irmão, caríssima irmã, mais um momento com a palavra, a Bíblia na mão. Uma experiência que nos leva a ter, muito que brevemente, relatos bonitos de livros que falam da história do povo de Deus. Uma história permeada de sentimentos. E qual é o sentimento que nós vamos explorar hoje, na força do Espírito? A sabedoria, expressa em 7 livros, chamado Sapienciais. E nós começamos precisamente com um livro de um personagem único, Jó. E esse homem, um homem temente a Deus, e o livro ele abre com um prólogo interessantíssimo, são 42 capítulos do livro de Jó, e no céu e na terra, um homem que tem filhos e ao mesmo tempo vive harmoniosamente com estes, que tem esposa, vive harmoniosamente com este Deus, através dos seus anjos, caminha em meio aos homens. E tem um destes anjos que é um espia. E no prólogo nós encontramos esta verdade ali expressa. Não que seja Satanás, não. Muitas pessoas, e pelo que nós lemos e estudamos, não, é um dos anjos de Deus. E aquele que faz confusão, não é? Como na nossa caminhada também, de repente tem alguém, seja na família ou lá no trabalho, todos trabalham juntos, mas tem um que caça encrenca, né? Encrenqueirinho. E aí ele coloca Deus, faz um questionamento em relação a esse servo fiel, Jó. E Jó vai passar por uma série de privações, mas é interessante que a confiança desse homem é inusitada em Deus. Mesmo no sofrimento, e ele tem ali 3 amigos que vão degladiando-se com ele, vão tendo um diálogo com ele para dizer que o sofrimento de Jó é porque Deus o protege. Não é? No sofrimento Deus está com ele, e que se eu sofro é porque eu fiz alguma coisa. É a famosa teologia da retribuição. Eu estou sofrendo porque eu pequei, não é? O pecado bateu a minha porta e eu sucumbi. E Jó vai dizer, não é bem assim. Eu sou fiel a Deus mesmo no sofrimento. O sofrimento é uma consequência da história, da vida. Então o livro vem me ajudar a entender esta grande verdade. Não é porque algo ruim eu fiz que eu tenho em mim a paga pelo sofrimento. Muito pelo contrário. Deus me ama e eu não sou, posso lhe afirmar, um fantochinho nas mãos de Deus. Manipulável. Não, o homem é livre para crer, para confiar e ao mesmo tempo se regenerar, e ao mesmo tempo Jó também nos dá uma bonita lição de vida. Não é? Mesmo no sofrimento, ele vai afirmar, eu sei e confio que o meu Redentor vive e ele mesmo eu o verei. Com estes olhos, é maravilhoso entender e compreender, não é? A vida após a morte. Apesar de tanto sofrimento, eu verei a Deus. E Deus não me castiga. Não, Ele é bom, Ele é generoso. E é a partir da minha fidelidade a Deus que eu receberei o bem, o amor, tudo aquilo que de repente perdi, mas na confiança inusitada neste meu Senhor, eu terei de volta, pelo meu trabalho, pelo meu esforço. É preciso ter esta convicção. Então é isso que o livro de Jó vem nos apresentar. Ele busca audaciosamente a Deus e nesse Deus ele confia. Eu também. Às vezes no sofrimento a gente perde um pouquinho a esperança, mas relendo o livro de Jó,
retenhamos em nossa memória. É o livro da confiança do homem, ou seja, confiança inusitada do homem na bondade de Deus. Depois do livro de Jó, nós vamos encontrar 150 belos hinos, cânticos espirituais. O livro dos Salmos. São 150 salmos cantados e ao mesmo tempo de coração. Quem escreveu o livro dos Salmos, muitos deles atribuídos a Davi, a alma da pessoa está em cada salmo entoado. Por essa razão é que quem entoa um salmo deve adentrar no mistério daquele que o escreveu. E somente assim você poderá, através do canto dos salmos, levar a alguém a encontrar-se também com o Criador. Quem canta, reza 2 vezes. Então, quem quer levar uma assembleia a orar um salmo, tem que rezar um salmo 150 vezes. Rezar. Entrar no espírito daquele que o escreveu. Cito também que os salmos, são salmos de dor, de sofrimento, de angústia, salmo de provações, salmos de perdão, salmo de louvor, salmo de ação de graças. Então é preciso entender também o espírito do salmo para poder cantá-lo. É maravilhoso, a partir desse estudo, ter presente, esta realidade. Eu vou cantar o salmo, eu vou rezá-lo cantando. E para isso eu vou entrar no espírito daquele que o compôs. Eu fico com o Salmo 1, com o Salmo 1, os 2 caminhos. Eu fico com o Salmo 123, maravilhoso. Eu fico também com o Salmo de ação de graças. Que alegria quando me disseram, vamos à casa de Deus. E afinal meus passos se detêm, às suas portas, Jerusalém. Um salmo penitencial. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas? Quem tem o coração puro? Quem não é vaidoso? Quem não é arrogante, mas sabe amar? Vale a pena entender e compreender este maravilhoso livro. Depois do livro de Salmos, nós vamos para Provérbios. São 31 capítulos no livro de Provérbios. Um rico tesouro a ser guardado em nosso coração. Um rico tesouro. E guardado também porque são provérbios para criança, para jovem, para adolescente, para viúva, para toda e qualquer circunstância ou etapas da nossa vida. Um conselho bom e salutar para você hoje. Tome um dia esse livro, como disse, 31 capítulos, e tenha a pena na mão e vá ali tirando para sua casa, para sua família, de repente, se tem alguma crise, alguma dificuldade, tem lá, grife com carinho, poxa, tem que levar isso aqui para minha casa, para minha família. Nós estamos brigando muito. Nós estamos degladiando por pouca coisa, por dinheiro, por crises que de repente a gente vencia, pela educação dos filhos. Quantos casais faz isso hoje? Então pegue o livro dos Provérbios, conselho bom e salutar, leia com carinho e atenção, com uma caneta na mão. Grife o que julgar oportuno para quem? Para você. Porque de repente é você o esposo turrão, ou de repente é você a esposa caprichosa. É preciso ceder de ambos os lados para a convivência harmoniosa. Livro dos Provérbios. Depois nós abrimos Eclesiastes. Hoje eu li todinho esses 12 capítulos, de forma muito compassada, com tranquilidade, manhã chuvosa. Tive a oportunidade de estar aqui preparando esse encontro com você e para você nesta tarde, nesta noite. Escrito por um sábio que provavelmente e seguramente escutou Isaías e Jeremias. Conhecedor dos ensinamentos sapienciais, cita provérbios antigos
bem como provérbios modernos para os nossos dias atuais. Escrito provavelmente entre os séculos IV e III a.C. Um livro comovente. Incito você a ler os 12 capítulos deste livro e chegar às suas próprias conclusões. Para minha pessoa, um livro maravilhoso. Depois de Provérbios, nós entramos em Cântico dos Cânticos, 8 capítulozinhos. Queridos, é como que se Deus, Ele faz isso. Ele vem esposar a humanidade. Cada homem e cada mulher. Então ele é o amado. Ele é o amado que vem buscar o homem e vem buscar a mulher. Por ele se apaixona verdadeiramente. E ele quer esposar-se de cada um de nós. É um livro magnânimo. Cântico dos Cânticos. Eu sou para o meu amado é para mim. O amor faz o casamento. E aqui o casamento é de Deus conosco. E nós, eu com Deus. Eu sou o amado dele, ele é o meu amado. É claro que a sabedoria também ajudou esse livro a ser o livro dos casais. Por esta razão, convido você, casal, na dificuldade, retome o Cântico dos Cânticos. Todas as noites, seja o livro de cabeceira de vocês. Para que crise, se você tem a palavra de Deus? Para que dificuldades, se você pode saná-las todas com o livro de Cântico dos Cânticos? Um esplêndido e maravilhoso hino ao amor. E Deus é amor. Ele vem ao encontro de seus amados. Aqui, você e eu, devemos nos encontrar. Ambos com eu com a minha masculinidade e você, mulher, com a sua feminilidade. À espera do amado. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus nos deseja de corpo e alma. E nesse desejo não reside o desejo carnal. Aí é claro que para os casados, porque é o livro do homem e da mulher esposada, leia. Faça esse propósito. Não deixe para amanhã. Depois de Cântico dos Cânticos, nós temos sabedoria. A sabedoria, 19 capítulos, um tratado sobre a justiça no governo. Porque como vão ser sábios sem justiça? E o livro ele está dividido em duas partes, não é sabedoria e justiça. Para todo sábio governante, uma leitura obrigatória. Estamos em tempos de eleições, não é? Quizá nossos governadores, os nossos prefeitos, o presidente da República pudesse ler o livro da sabedoria. Poxa vida, eu irei governar com justiça? O é também para todo pai, para toda mãe que governa um lar, é para todo responsável por uma pequena ou grande comunidade, é para o governante das nações. Recordar também que o governo deve governar em nome de Deus. É Ele, o justo e supremo juiz. Ele é o autor da sabedoria. E se governas em nome de Deus, seguramente será um governante justo. Justo. Não é somente usar o nome de Deus em vão e querer manipular Deus. Jamais. Não. Olhe para os pobres da terra. É maravilhoso. O pai olha para o filho e ajuda o filho a se reerguer. Ele não pisa no filho. E ele quer o filho amando. Então, 19 capítulos, um tratado sobre a justiça e o governo. Depois, livro do Eclesiástico, 51 capítulos. E aqui, várias situações elas são tratadas neste livro. Um livro lido nos primórdios da igreja primitiva, por isso o Eclesiástico, o livro que a igreja lê.
Por essa razão, o nome eclesiástico, não é? O livro que a igreja lê. Seu conteúdo, em síntese, o máximo da sabedoria é o respeito ou a reverência a Deus, o que se traduz no cumprimento da lei. Ensinamentos para a vida conforme a lei. E é interessante, viu, querido? Querida, você vai encontrar ali também conselhos para todas as fases da sua vida. Um livro delicioso também de ser lido. Em síntese, o livro da sabedoria divina que quer o homem sábio. Não turrão, não olhando para o seu próprio nariz nem para o seu próprio umbigo. Porque se eu ando olhando pelo meu nariz, eu caio. Mas se eu olho para a justiça de Deus, eu vou viver bem e feliz com os meus, sendo capaz também de sempre me dobrar quando errar. Faça essa experiência bonita com esses 7 livros ao longo do seu caminho. É maravilhoso retomar as páginas das Sagradas Escrituras, mas de modo primeiro, nestes 7 livros chamados sapienciais. Eu vou me tornando mais sábio a cada passo. Até amanhã, na graça do Senhor Deus, relendo e caminhando com os profetas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.